Imagina você ser um personagem que tudo que come adquire as habilidades. Hoje veremos uma história incrível do Manhwa Meogal Sulog. A história começa mostrando um personagem que diz ter apenas um único talento, e com esse talento ele será o maior caçador ilegal da África. Certo dia, ele estava caçando com seu parceiro hispânico. Ele sente que seu parceiro está agindo estranho, e quando nota, ele se revela um agente das Nações Unidas com o nome de Ed. Ele está atrás do criminoso chamado Pet Shop. Ele prende Pet Shop, que está sendo acusado de vários crimes, transportando ele em um carro. Ed recebe uma ligação dizendo que o céu está com duas luas. A habilidade de Pet Shop é usar a habilidade daquilo que ele digere, e assim modifica seu corpo. Começa a nascer dentes de tubarão nele, escamas de pagolim. Ed nota que ele se tornou famoso, ganhou muito dinheiro e comprou animais raros de todo o mundo para devorá-los, assim ganhando o apelido de Pet Shop. Kim aparecia na frente de Ed e ele notava que tudo que foi feito por ele foi com esse intuito. Ele então, após os derrotar, saía do carro e notava que não estava mais na terra, e sim no lugar cheio de criaturas que eram capazes de usar habilidades. Existiam lá trolls, ogros e até mesmo dragões. Ele então pensava: vou me tornar o mais forte desse lugar. Ele parava e pensava: aqui não serei mais perseguido pela polícia e nem ninguém. Nesse momento, uma horda de lobos aparecia e o cercava. O líder aparecia. Ele então se transformava e derrotava o lobo. Os outros lobos ficavam assustados com tamanha força. Ele devorava o lobo, mas quando tentava, as presas de tigre não eram o suficiente para perfurar a pele daquele lobo. Assim ele virava um hipopótamo com os dentes de um tubarão, e assim fazia. Ele via que os lobos não tremiam nem com o rosnado de um urso. Ele então via que todo seu conhecimento nesse lugar era em vão. Se passava uma semana desde sua última presa, e nesse tempo o caçador tinha devorado diversos monstros. Um urso de braços gigantes, uma cobra que podia ou não ser venenosa, e um cervo com chifres tão afiados como uma faca. Ele então decidia sair para explorar mais. Ele avistava um humano. Era a chance perfeita dele de conseguir informações. Uma garra era posta sobre o ombro do humano. Kim usava a habilidade de copiar uma parte do corpo depois de consumi-la do animal. Era uma habilidade ótima, mas com várias restrições. Uma delas era que a parte trocada deveria ser a mesma consumida. Ele poderia, por exemplo, transformar duas mãos em uma pata de urso, mas não em presas de crocodilo. Ele, com a cabeça de uma águia, segurava o homem, que se assustava e corria. Então, Kim se transformava em um cervo e perfurava o homem. O homem no chão olhava para Kim e dizia algo que não podia ser entendido, já que era uma língua diferente usada nesse lugar. Kim, então, após o fim do homem, o devorava, e com a habilidade, ele poderia absorver o cérebro do homem e ler suas memórias após consumi-lo. Ele então aprendia a língua e achava um livro das bestas com o homem. Esse livro mostrava diversas informações sobre bestas como o lobo que ele devorou. Com isso em mãos, ele poderia concluir seu objetivo, que não foi feito na Terra. 2 meses se passavam e Kim estava testando as habilidades regenerativas dos Trolls. Mesmo após ter o derrotado e esmagado seu cérebro por inteiro, ele conseguia se regenerar, uma habilidade incrível para Kim. O Troll acordava e Kim dava as boas-vindas. Dizia ele que ainda precisava descobrir o quanto a pele deles precisava ser queimada para despelar. Kim se animava com os experimentos que seriam feitos. Ao norte da floresta que Kim estava, em um clã chamado Orcs Onyx, um homem dizia ao líder que a deusa fez um pedido, e um monstro nasceria na floresta. Esse monstro consumiria tudo em seu caminho. Ele absorveria e usaria as habilidades com perfeição, um monstro inimaginável. Na floresta, no território dos Trolls, um Troll via pegadas de um humano no chão. Ele ficava furioso com como eles ousavam comer humanos sozinhos. Ele mandava seus homens os encontrarem antes que sobrassem apenas os ossos. Kim era mostrado agradecendo ao Troll e o devorando. Os Trolls encontravam uma caverna. Um deles sentia um cheiro de humano. Eles sentiam algo estranho. Tinha cheiro de sangue de Trolls lá dentro. Um monstro saindo da caverna era mostrado. Ele atacava um Troll que com um golpe era destruído.
O chefe deles atacava, e antes mesmo que pudesse piscar, seu braço já não estava mais lá. Ele sofreu uma mordida com veneno para inutilizar a regeneração deles. O Troll não conseguia se mover e caía no chão. Sendo o fim, um Troll dizia para ele fugir, e Kim dizia que ele tem que encontrar seus amigos. Kim fez experimentos por meses para colocar em seu livro. Elas não são de um jogo, apenas ele ganhava elas ao devorar. Ele, com seus experimentos, entendia algumas coisas. Primeiro, habilidades não funcionavam contra organismos sem habilidades. 2. Ataques que não são habilidades também afetam oponentes com habilidades. Resumindo, como Kim veio da Terra, as habilidades deles não surtem efeito nele, mas seus ataques são fatais para eles. Dessa forma, ele se tornará o ser mais poderoso nesse mundo. Como a Terra é dominada pela humanidade, esse lugar é diferente. Existem diversos monstros que caçam humanos. Para quem alcançar seu objetivo, ele precisa de alguns organismos. Trolls, eles têm uma regeneração infinita. Ogros e sua força imensa. E um monstro que cospe chamas quentes capazes de derreter metal. De repente, um slime via no céu um dragão a voar. Ele dizia ser escolhido pela deusa de Elwood, como alguém descartável. Ele começa a devorar tudo que via pela frente. Um guerreiro escolhido pela deusa, destemido, forte, glorioso. Ele mesmo assim não era capaz de derrotar esse monstro devorador de criaturas. Esse monstro trouxe para o mundo uma catástrofe e ele teve um fim horrível. Quando ele abriu seus olhos novamente, ele tinha voltado 10 anos no passado. Era uma chance da deusa para ele parar aquela criatura. Esse homem estava a contar para um homem vermelho que na floresta um monstro que come e absorve as habilidades iria nascer, e ele havia vindo para dar um fim nesse monstro. O Homem de Vermelho diz que essa revelação é algo sério, que nos últimos 2 meses não foram vistos nenhum troll. Então esse monstro deve estar atrás das habilidades regenerativas que só os trolls têm. Eles entendem que se acharem os trolls, acharão esse monstro. A cena cortava para Kim, que havia acabado seus experimentos. Restava apenas um troll que implorava para Kim dar um fim à dor dele. Kim olhava e dizia dar um fim ao troll, mas quando ele olhava o livro novamente, notava que se fosse fervido o sangue de um troll, ele se tornava uma poção de cura. Ele ignorava o troll que só queria o seu fim e ia ferver o sangue. Ele via em seu livro homens lagartos que tinham diversas habilidades interessantes, então ele iria os capturar indo até a área pantanosa da floresta. No pântano, os lagartos avistavam uma criatura diferente. Achando ser um troll, eles atacavam e eram pegos por Kim, que os devorava. O resto atacava querendo dar um fim ao monstro. Eles perfuravam Kim, que rapidamente se regenerava. Kim jogava veneno nos olhos deles. Esse mesmo veneno era feito por eles. Ele então caía no chão. A cena mostrava o slime que havia digerido um troll e upado apenas um nível. Ele andava e achava uma caverna. Lá ele sentia cheiro de sangue. Ele notava que tinha vida lá e entrava. Vendo vários lagartos no chão, ele comemora pois iria ficar mais forte. Ele adquiriu várias habilidades e nesse momento uma sombra pairava sobre ele. Era um guerreiro. Ei, caso queiram a continuação dessa obra, peço que deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!